Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Aprendendo Nutrição e hoje vamos falar sobre patologia geral, unidade 1, temas 1 e 2. É um prazer estar aqui para essa imersão de hoje. Com certeza. E a nossa grande missão aqui hoje não é simplesmente ficar listando sintomas clínicos. Para quem já acompanha a área, sabe bem que a clínica é só a ponta do iceberg, né? Exatamente. A clínica é o que a gente vê, mas o que a gente quer fazer hoje é descer lá no nível microscópico. Isso, a gente quer entender aquele momento exato, sabe? Aquela fração de segundo biológica em que a saúde cruza uma linha invisível e vira doença. Porque, assim, a visão clássica que a gente vê por aí é de que a saúde é só não estar doente. Né? A velha definição de que saúde é a ausência de enfermidade. Pois é, mas a realidade fisiológica que a gente vai explorar mostra que o corpo está neste exato milissegundo travando uma batalha super complexa para evitar o colapso. Então, vamos destrinchar isso. Como a patologia moderna define de verdade essa fronteira entre o saudável e o patológico? Porque vai bem além daquela ideia engessada de bem-estar. Sem dúvida. Essa é a questão central que guia toda a nossa área. Se a gente pegar a definição histórica da Organização Mundial da Saúde, lá de 1948, a saúde é aquele estado de completo bem-estar físico, mental e social. O que é quase utópico, né? Totalmente utópico. Na biologia prática, isso é quase inatingível. É por isso que a visão do filósofo George Canguilhem, lá da década de 80, traz uma lente muito mais realista para o que a gente está discutindo. A teoria da nova ordem biológica? Isso mesmo. O Canguilhem propõe que a doença não é, tipo, uma falha aleatória ou só um conjunto de sintomas ruins. Na verdade, a doença é uma redução drástica na capacidade do organismo de se adaptar ao ambiente. Redução da capacidade de adaptação, isso muda tudo. Muda, porque se conectarmos isso a um cenário maior, a patologia não é o estudo do caos absoluto. Ela é o estudo de uma nova ordem biológica. Quando o desequilíbrio acontece, o corpo tenta forjar um novo normal. Operando no limite. Exato, sob restrições severas. É uma tentativa de estabilizar as coisas em um patamar subótimo, mas que garante a sobrevivência imediata. É uma mudança de paradigma gigantesca. Porque quando a gente pensa que a doença é o corpo tentando criar essa nova ordem, a nossa ideia de homeostase também tem que mudar. Porque as pessoas costumam pensar na homeostase como um termostato perfeito e inabalável. E não é. Não é. É um equilíbrio super dinâmico e que gasta muita energia. Manter o pH do sangue ali entre 7,35 e 7,45 ou a temperatura constante exige um esforço bioquímico absurdo. Um esforço contínuo. E a pesquisa mostra que os mecanismos de feedback que regulam tudo isso, sejam os negativos que anulam o problema, como suar no calor, ou os positivos que amplificam o processo, como as contrações no parto, eles têm um limite claro. Um ponto de saturação. Perfeitamente. A homeostase não é a ausência de estresse, é a gestão desse estresse. E quando o feedback falha, a gente tem a patologia. O diabetes mellitus é o exemplo perfeito disso. Porque não é só faltar insulina. Não é. É o colapso de um ciclo de feedback negativo que é vital para o corpo. A hiperglicemia crônica não é só um sintoma, é um desequilíbrio sistêmico que obriga o corpo a entrar naquela nova ordem do Canguilhem que a gente mencionou. O sangue fica mais viscoso, tem a glicosilação de proteínas. Dano contínuo nos vasos. Tudo porque o mecanismo corretivo pifou. E a partir daí, as células começam a sofrer ataques de todos os lados. Podem ser ataques físicos, como radiação e calor, ataques químicos por toxinas ou ataques biológicos de vírus e bactérias. O estresse vira regra. E o que eu acho fascinante na literatura é como eles definem a linha do ponto de não retorno. Porque a célula não morre na primeira falta de oxigênio. Existe uma janela de lesão reversível, certo? Certo. A célula incha, as mitocôndrias perdem um pouco do ritmo, o retículo endoplasmático sofre um edema, mas se o oxigênio voltar, o sistema respira aliviado e se recupera. O verdadeiro desafio da medicina de emergência é justamente não deixar a célula passar dessa lesão reversível para irreversível.
Mas o que exatamente é esse ponto bioquímico sem volta? Esse ponto de não retorno é marcado por dois colapsos estruturais críticos. O primeiro é a disfunção mitocondrial permanente. A fábrica de energia fecha as portas. Literalmente, a mitocôndria perde a capacidade de fazer a fosforilação oxidativa. O ATP vai a zero. E o segundo ponto é o colapso profundo das membranas celulares. E aí a barreira física vai embora. Vai embora. A membrana plasmática e a membrana dos lisossomos ficam permeáveis. Isso gera uma enxurrada de cálcio para dentro da célula, e esse cálcio livre é perigoso. Ele ativa uma série de enzimas destrutivas. Proteases endonucleases. Exato. Que começam a digerir a célula de dentro para fora. Quando o cálcio inunda tudo e as membranas se rompem, não tem remédio que salve. A morte celular é o único caminho. Mas antes de chegar nesse abismo, aqui é que a coisa fica realmente interessante. A célula tem umas táticas de sobrevivência que são surreais. As adaptações celulares, hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia. O pessoal da fisiologia já conhece bem. A gente sabe que o coração hipertrofia se tiver pressão alta, o músculo cresce para dar conta. Sim, aumenta a síntese de proteínas estruturais para lidar com a sobrecarga. E o endométrio faz hiperplasia, aumenta o número de células com estrogênio. Mas o que o material de hoje deixa muito claro é que existe um custo oculto. A célula ganha tempo, mas cobra com juros, não é? E como cobra? Esse é um detalhe que muita gente deixa passar. Pega esse exemplo do coração hipertrofiado. No começo, o músculo maior dá conta do recado, mantém o bombeamento. Mas os vasos sanguíneos, os capilares que nutrem esse músculo novo, eles não crescem na mesma proporção. Ah, a infraestrutura não acompanha. Perfeito? Chega uma hora em que tem tanta massa muscular que o oxigênio não dá conta nem com a pessoa em repouso. A adaptação que era para salvar acaba causando uma isquemia. Nossa, e na atrofia é a mesma lógica de custo alto, né? A pessoa fica acamada, o membro fica imobilizado, a célula começa a destruir as próprias proteínas para diminuir de tamanho e economizar energia. Ela sobrevive, mas perde a função motora quase toda. É uma economia de guerra. E aí a gente chega na metaplasia, que é a adaptação mais radical, na minha opinião. A troca de identidade da célula. O pulmão de um fumante é o caso clássico que o material aponta. É o melhor exemplo. Porque aquele tecido original do trato respiratório, o epitélio colunar cheio de cílios que limpa o muco, ele simplesmente não aguenta aquele bombardeio diário de fumaça e alcatrão quente. Ele derreteria se ficasse lá. Então, o corpo reprograma as células tronco locais e troca por um epitélio escamoso. Muito mais duro, muito mais resistente, a sobrevivência imediata está garantida, mas o preço é altíssimo. O preço é a perda da função e o risco enorme de câncer. Porque esse epitélio novo não tem cílios, não varre a sujeira, o que causa aquela bronquite crônica terrível do fumante. E se o cigarro continuar, se o estresse não parar, essa reprogramação genética pode perder o controle. A metaplasia vira displasia. Exatamente. O crescimento fica desordenado e evolui para um carcinoma. É a prova definitiva de que a adaptação celular é curativo de emergência, não é cura. Se você não tirar o gatilho, a adaptação mata o paciente. E quando a adaptação falha e a célula morre, o jeito que ela morre muda tudo para o tecido vizinho. O material separa muito bem a necrose da apoptose. A necrose é aquele fim caótico, né? É um desastre biológico. A necrose vem daquela queda de ATP e ruptura de membrana que falamos. Ela é superinflamatória. O conteúdo da célula vaza e liga o alarme do sistema imune, chamando uma inflamação perigosa para o local. Enquanto a apoptose é aquele fim elegante, programado. A célula vê que não dá mais, compacta o próprio DNA, empacota tudo bonitinho em corpos apoptóticos e os macrófagos vêm e comem tudo sem causar alarme. Um desmonte perfeito e silencioso. E a apoptose é vital para remover células velhas ou infectadas. O problema é quando as proteínas que controlam isso, tipo a P53, sofrem mutação. Se a apoptose não acontece quando deveria, a gente tem o câncer. Células com DNA estragado continuam se multiplicando. Exato. E se a apoptose acontece demais, temos doenças neurodegenerativas. Agora, além da morte celular,
As células que ficam vivas ainda têm que lidar com o lixo acumulado. Os acumuladores compulsivos da biologia. Às vezes, o sistema de limpeza falha e a gente vê um monte de coisa se acumulando. Lipídios no fígado, formando a esteatose hepática ou aquelas placas de gordura nas artérias. E tem os acúmulos de proteínas anormais, que são ainda mais graves. Especialmente no cérebro. Sim, porque o cérebro tem uma capacidade de regeneração muito baixa. Quando proteínas mal dobradas se acumulam, como a beta-amiloide no Alzheimer ou a alfa-sinucleína no Parkinson, o proteassoma da célula não consegue limpar. Isso destrói os neurônios lentamente. E a fonte também cita os pigmentos, né? A hemosiderina, que mostra excesso de ferro, e a lipofucina, que eu acho um conceito incrível. A lipofucina é basicamente o pigmento do desgaste biológico. Ela marca o envelhecimento da célula, os resíduos de lipídios oxidados que não conseguem ser digeridos. O que nos leva ao nosso relógio biológico. Porque a célula não envelhece só por causa de lixo. Tem um cronômetro lá no núcleo, o encurtamento dos telômeros. A cada divisão celular, as tampas protetoras do DNA, os telômeros ficam mais curtas, porque a enzima que os copia não consegue ir até o final da fita. Quando encurtam demais, a célula entra em senescência. Ela para de se dividir para não causar câncer. E além de parar de trabalhar, essas células velhas ainda atrapalham, secretando moléculas inflamatórias que machucam o tecido em volta. O famoso fenótipo secretor associado à senescência. É por isso que a pele cicatriza mais devagar com a idade. Junta isso com os danos das espécies reativas de oxigênio, os radicais livres, e a gente tem a receita completa do envelhecimento. É uma luta constante. E como se não bastasse o nosso próprio corpo se desgastando, a gente ainda sofre invasões externas. A parte da patogenicidade mostra que os invasores são geniais. Os vírus, por exemplo, eles são mestres na sabotagem. Os vírus sequestram a célula. Eles usam o maquinário do hospedeiro para se multiplicar e ainda enganam o sistema imune com mutações rápidas, o drift e o shift antigênico. Eles mudam as proteínas da superfície para não serem reconhecidos. E as bactérias não ficam para trás, não? De jeito nenhum. Elas criam biofilmes, que são escudos quase impenetráveis contra antibióticos, e liberam toxinas terríveis, como as do tétano e da difteria. Mas a estratégia do bacilo da tuberculose é surreal. É o ápice da evasão imunológica. O Mycobacterium tuberculose se deixa ser engolido pelo macrófago no pulmão. O macrófago que deveria matar a bactéria? Exatamente. Só que lá dentro, a bactéria impede que o macrófago libere os ácidos para destruí-la. Ela transforma a principal célula de defesa em um hotel de luxo para se replicar. É um cavalo de Troia perfeito. E o material também cita o HIV. O HIV ataca logo o comando central, os linfócitos T, CD4+. Ele destrói os maestros da nossa resposta imune adaptativa. Sem o CD4+, o corpo não consegue produzir anticorpos de forma eficiente e não consegue ativar as células que matam o vírus. O corpo fica totalmente vulnerável a infecções oportunistas. Então, o que tudo isso significa para a nossa linha de frente? A inflamação. Porque a inflamação aguda é boa. Ela dilata os vasos usando histamina, traz neutrófilos e resolve o problema. A aguda é protetora. Ela orquestra a defesa e inicia a cicatrização. O problema é quando o corpo não consegue eliminar o invasor, como na tuberculose, ou o estresse continua. Aí a inflamação vira crônica. E o cenário muda totalmente. Sai o neutrófilo rápido e entra um exército pesado de macrófagos e linfócitos que ficam lá a longo prazo. O corpo tenta destruir a ameaça e cicatrizar o tecido ao mesmo tempo, gerando um caos prolongado. É isso que corrói as articulações na artrite reumatoide. E na aterosclerose também. Os macrófagos engolem gordura na parede das artérias e mantêm uma inflamação que dura décadas. E essa inflamação crônica nos vasos é o gatilho direto para os problemas hemodinâmicos, que são a principal causa de mortalidade no mundo. É exato, o sistema de encanamento do corpo. Porque as artérias não são só tubos. O endotélio é vivo. Se a pressão alta machuca o endotélio ou a inflamação atinge ele, a coagulação liga na hora errada. Formando a trombose.
um coágulo em um vaso que não tem nenhum corte. Esse trombo bloqueia o fluxo de sangue e oxigênio, causando a isquemia, E se ele se solta e viaja pela corrente sanguínea, vira uma embolia. que é um desastre sistêmico. Um trombo venoso que sai da perna e vai parar no pulmão causa um tromboembolismo pulmonar, um colapso imediato. É tudo interligado. A hipertensão danifica o vaso, que causa trombose, que gera isquemia, que leva ao infarto, por necrose. Um efeito dominó biológico. E o mais legal de revisar tudo isso é ver como a teoria vira prática no consultório. O exemplo da asma que vimos é perfeito. A asma mostra muito bem isso. O médico não trata só a falta de ar. A patologia ensina que a asma é uma hiperresponsividade aguda do brônquio, mas com uma inflamação crônica por baixo, cheia de eosinófilos. Então tem que tratar as duas frentes. Exato. O broncodilatador resolve o sintoma agudo, relaxa o músculo, mas não muda a doença. Para tratar a raiz da inflamação e impedir que a via aérea mude de formato para sempre, o médico prescreve o corticosteroide inalatório. E ainda tem a vacina da gripe, porque a patologia avisa que o vírus machuca o epitélio e serve de gatilho para a crise de asma. Vacinar é medicina preventiva pura. É agir antes do primeiro dominó cair. É por isso que eu digo que a patologia é um mapa preditivo da saúde. Não é só estudo pós-morte. Entender como a célula se adapta, como o vírus sofre mutação e como a inflamação crônica age dita todas as regras para criar vacinas e remédios novos. Totalmente. Nós usamos isso para criar moléculas que bloqueiam o problema na raiz celular antes que a nova ordem patológica se instale. Bom, e para encerrar nossa conversa com uma reflexão diferente, a gente falou bastante que o microambiente força a célula a se adaptar, né? Igual o pulmão do fumante. E que os telômeros ditam o envelhecimento. Sim, o ambiente manda na célula. Então, fica a grande questão. Se o ambiente dita as regras do envelhecimento e da adaptação, será que no futuro a medicina não vai focar em curar a doença, mas em enganar biologicamente as nossas células? Enganar como? Imagina nanoterapias que envolvam a célula, fazendo ela acreditar que o microambiente em volta está sempre perfeito, sem inflamação nenhuma. Será que assim a gente conseguiria paralisar o relógio celular para sempre e fazer o corpo esquecer que precisa envelhecer ou se adaptar? Fica essa provocação para quem nos ouve pensar a respeito. É uma linha de pensamento fascinante. E assim encerramos a nossa análise profunda de hoje. Aproveitem para se inscrever no canal e clicar no sininho para notificações sobre novos conteúdos. Até a próxima!